Começou com o Gênesis. Exatamente. Mas Muito já bem. passamos pelo êxito, Pelo êxodo. E agora estamos aqui. quase que no Apocalipse. Mas estamos vivos e felizes. Esse O aqui foi. Apocalipse, um sinal de esperança, né? Sim, Sim. sim. Peregrinos da Esperança, né, professor Geraldo? É, Bom, mas é só para saudar. Se vocês querem começar, eu não sei se quero atualizar. Tive um encontro claramente com Dom Rani antes, aqui no Rio de Janeiro, depois fui para Brasília e encontrei o presidente, o secretário, depois o responsável, lá estava também Dom Odilo, Da e CNBB. da CNBB, Dom Dirceu e diversos outros, Dom Justino, é porque me pediram de escrever um artigo sobre o ensino religioso confessional e plural, aquele que é o objeto do Acordo Brasil-Santa Sé, que foi feito a partir, vamos dizer, como inspiração, falando com o Cardeal Baldisseri, da nossa lei do ensino religioso do Estado do Rio de Janeiro. Aí foi. Então, o- as resistências vêm de um fato que todos, particularmente the scholars, os professores universitários, continuam a fazer teses repetitivas, considerando o ensino religioso como se fosse só confessional da Igreja Católica. Muito pelo contrário, desde o início, o ensino é confessional e plural. Valoriza a diversidade religiosa e cultural do Brasil e oferece a todos a possibilidade de se expressar. Exatamente, tem vários capítulos que dizem que o problema do ensino religioso é o problema de um Estado laico que valoriza as culturas do país e permite o desenvolvimento destas culturas religiosas na área do conhecimento. Então, tem um capítulo deste texto que é diferença entre catequese e ensino religioso. O ensino religioso é da área do conhecimento, da cultura. O outro é a mistagogia, a experiência, a entrada da vida dentro o anúncio da fé. Então, é essa daí. Uma outra coisa importante que coloco em evidência é que para muitos deles o ideal seria que não houvesse nenhum ensino religioso na escola, porque a coisa é neutra, é laica e não deve ter esta experiência das fés. Esta é realmente a eliminação do pluralismo, porque se prega um pluralismo, mas do outro lado quer que uma visão assim chamada neutral, que seja simplesmente educação à cidadania, solidariedade, a cura da casa comum, a cuidado com a casa comum, seja a tese que sustentamos todos é que a partir da fé se dão as razões para viver uma cidadania digna. Esta referência à fé não é uma diminuição, é um fundamental. E depois, sendo que a escola pública é para a grande maioria para as classes pobres, porque as outras vão nas classes particulares, se oferece lá um momento de formação, é formativo em nível intelectual. E depois também, no meu texto, faço referência à escola católica. Por princípio, a escola católica deve afirmar a identidade católica, porque os padres fundadores e as fundadoras, que queriam? Queriam, através do ensino, as crianças, particularmente as crianças pobres, pudessem encontrar Cristo e pudessem descobrir a sua dignidade de pessoa. Então, este que é o ponto das nossas escolas católicas, é importante retomar toda a riqueza, porque lá se diz que o ensino religioso parte de um pressuposto que é, vamos dizer, o fenômeno religioso, mas não pode ser reduzida só ao fenômeno religioso ou à história das religiões, porque quando se fala de religião, não é só a aspiração do homem ao mistério, mas é como um mistério, em várias maneiras,
chegou perto de nós, se tornou nosso companheiro. E aqui se tem as diferenciações. É legítima a posição também do sem religião que não são os ateus, sabem muito bem, sem religião definida, e também para os ateus, um respeito para todos. Por isso, é um enfoque para o pluralismo, a democracia, convidando também as escolas católicas que, a partir do anúncio em nível cultural da experiência da fé, das várias fés, dos vários credos, se chega a dar fundamentos sérios à dignidade da pessoa, à solidariedade, à cidadania, ao cuidado com a casa comum. Esse é o tema que apresento. Claro, tem a dificuldade de implantação, mas já que no Rio de Janeiro foi feito um concurso público porque a habilitação primeira é dada pelos credos, fazendo cursos de teologia, o nosso curso de Mater Ecclesiae e outros cursos. Mas, para o ensino nas escolas, é necessário um concurso que seja sobre as matérias didáticas, educativas, formativas, e isso foi feito. Depois, aqui aconteceu, daquilo que eu estou vendo, uma indefinição do ensino religioso. Seria bom para o bem, não da Igreja Católica apenas, mas de todos, esta oferecer as razões da nossa esperança nos credos que estão a fundamento da esperança e da vida cotidiana das pessoas. É isso. Queria dizer a vocês isso, oferecer minha saudação e continuar este trabalho. Fico muito feliz que continue, que vai para frente. Bem, então, damos parabéns ao Dom Filipe pelo artigo, que vai ser publicado pela CNBB, ainda saber se é um livreto ou num documento mais sobre o acordo de Santa Sé. Ontem também, Dom Filipe falava da Beatriz, que já tinha entrado em contato com o CNBB para publicar na REB do ano que vem também. Havia qualquer ruído nesse sentido, né? Que a Beatriz tinha entrado também em contato com o CNBB. Eu falei que agora prevalece a sua opinião, né? Sì, no início a Beatriz me falou que era para preparar um artigo já por este mês de abril, que depois em, em julho seria já dado à REB, e a publicação aconteceria no início do ano que vem, em janeiro de 2026. Eu digo, tudo bem, preparei o artigo, mas depois conversando com a CNBB e com várias outras pessoas, é importante que já neste tempo, esta perspectiva, que é a perspectiva do acordo Brasil-Santa Sé, assinado pelo Lula, não esquecemos isso. É um compromisso internacional que não pode ser. Todas as ações de inconstitucionalidades foram superadas pela afirmação do Supremo Tribunal Federal, seja contra a lei estadual, seja contra o acordo. Por isso, temos uma fundamentação jurídica sólida, afirmada no país. Então, seria bom levar para frente uma formação, um aprofundamento das razões do ensino religioso pluriconfessional, quanto antes possível. Na CNBB apareceu a ideia de uma publicação do meu artigo, sustentada pela Comissão da Educação do Ensino Religioso e pela Comissão para a implantação do Acordo Brasil-Santa Sé. Uma publicação da CNBB de minha autoria, eles dizem que está em acordo com o diálogo. Sim, sim. Inclusive, vai sair um livro, né, sobre o simpósio sobre o acordo, onde o Baldisseri esteve aqui ano passado e deram a sugestão de incluir também, entre as várias palestras que foram feitas, também o seu artigo, que também faz parte do acordo também, né? Certo. Eu acho boa esta posição aqui. Assim, a coisa é importante que já. Porque o problema, eles dizem, é difícil a implantação, mas a experiência do Rio é que se tiver nas dioceses professores, padres, pessoas que sustentam para o bem comum esta ação, porque não é para nós, não é para o domo sua, é para as pessoas. Então, tem que fazer um diálogo. Por exemplo, aqui no Rio,
nós fizemos diálogo com, eu tinha outros assessores, além do Luiz, a Vera Santiago, que trabalhávamos nesta direção. Então, tínhamos um contato, pense, além que com a OMEB, a Organização dos Ministros Evangélicos. depois também com o Rabinato e também com os representantes do Islã e também com outras organizações. É claro que os neopentecostais não queriam esta coisa, mas o diálogo era atento, era vivo. Senão prevalecem as posições que são contrárias ao acordo que o Lula assinou, mesmo aquela do Mink e de outros. São nestas, eu acompanhei neste tempo toda a produção científica sobre este fato e ofereci razões que são para o bem comum. Era isso que queria dizer, fico agradecido também deste nosso encontro. Coragem, É, diga. é bom, Dom Filipe, o senhor trazer isso em memória, porque no municipal, na Câmara Municipal e ou seja, nos municípios, a gente agora está retomando com uma nova legislatura. Então, eu acho que isso é um tema que, baseado nessa carta documento que vai sair, esse artigo, eu acho que dá para a gente comentar também aos nossos pares, do município, para que também possam estar entendendo isso. E eu concordo com o senhor, 2025 é a melhor época para a gente fazer esse tipo de trabalho, porque 2026 é um ano eleitoral. Então é um ano muito confuso, porque tudo acontece e gira em torno de quererem angariar votos, que não está errado, que é o papel do católico e principalmente do político nesse sentido. Mas para também não ficar com a ideia de oportunismo e fazer um trabalho de, como o senhor sempre fez, de semear e manter aquela semente sendo cultivada durante, aí isso se recorda há mais de pelo menos uns 20, 30 anos que se faz esse trabalho para o ensino religioso no Rio de Janeiro. E eu me lembro que o senhor pegou o projeto de lei, colocou debaixo do braço e fez vários ajustes, várias considerações, justamente para que ele possa ser factível, né, no governo, tanto municipal quanto estadual. Agradecemos muito a participação do senhor nesse primeiro momento. E hoje a gente vai ter a oportunidade também de estar ouvindo o Padre Josafá, que vem trazer para nós o tema tão importante que é a ecologia integral, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Mas mais do que trabalhar a ideia só mesmo da pensar a sociedade numa economia integral, uma valorização, né, não só do meio ambiente, mas também do ser humano, que é tão importante e que o Padre Josafá tão bem defende esse trabalho e, graças a Deus e por iniciativa do nosso cardeal, foi criado na Arquidiocese do Rio de Janeiro o vicariato, justamente para meio ambiente e sustentabilidade, com essa proposta justamente de valorização, né, da encíclica do Santo Padre Laudato Si. Provavelmente foi a grande inspiração do nosso cardeal para isso, e não teria nome mais propício e mais bem preparado do que o Padre Josafá, justamente para ser esse nosso vigário episcopal. Então eu passo para o Padre Josafá agora a Um palavra. momentinho só, Luiz. Luiz, antes Pois de não. minha saudação a Sílvia, que aqui está presente, encontrei. Depois também ao Padre Josafá, que beleza esse nosso. O Padre Josafá, como são as coisas misteriosas do Senhor. Aqui no Brasil, eu estava na comissão da doutrina pela fé, foi para a Itália e foi para Taranto. Taranto tem uma indústria siderúrgica maior da Europa que deu trabalho com 10 mil operários e, ao mesmo tempo, contaminou o ambiente. Aí me encontrei nesta disputa e entrei para que se mudasse o modo de produção, substituindo o carvão com outros meios. Aí foi nomeado um presidente da comissão da Conferência Episcopal Italiana para a pastoral social, para associar o meio ambiente, a justiça e a paz.
E aí fico muito feliz em ouvir que estão trabalhando sobre. E fizemos em Taranto, depois me fizeram também presidente do comitê dos católicos na Itália, che organizzava le settimane sociali dei cattolici italiani, a Semana Social dos Católicos Italianos. Foi uma em 2017 sobre o trabalho em Cagliari, na Sardegna. Em 2021 foi uma em Taranto, da minha arquidiocese, sobre o ambiente. Com este título, O Planeta que Esperamos, Meio Ambiente, Trabalho, Futuro, hashtag, tudo está conectado. Foram presentes, para dizer, 90 bispos, um momento com 1.000 pessoas que participaram, de extraordinária importância. Convidamos várias pessoas, também toda a questão da Amazônia foi apresentada. Este é outro ponto importantíssimo, com a direção na questão ambiental dada pela Laudato Si, retomando a visão de São Francisco de Assis, a realidade, o olhar de São Francisco sobre a natureza, que a natureza é um dom, não pode ser violentada. Muito bem, minha saudação para todos, deixo, bom trabalho, Padre Josafá e todos os outros, Dom Rani. Obrigado, Luiz, e todos Boa vocês. viagem, bom retorno para Itália e a São Paulo. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Dom Felipe. Boa viagem, que prazer, irmão, em revê-lo e ouvi-lo, viu? Que bom. Muito Obrigado, Dom Filipe. Boa Obrigado a viagem. todos, Dom Caterão, certo. Padre Josafá, temos a palavra com o senhor agora. É uma alegria recebê-lo, né? Todos aqui já conhecem Padre Josafá, nosso hoje vigário episcopal para meio ambiente e sustentabilidade, mas também um, um ícone da PUC e do pensamento e principalmente da defesa de uma ecologia integral. Padre Josafá, a palavra é com o senhor. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar mais uma vez a todos os presentes, todos que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, o senhor Cardeal, Dorani João Tempesta, o Dom Catelã, os demais agentes pastorais, os colaboradores, os senhores políticos, os assessores, secretários e de todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, estão antenados e preocupados com o destino da nossa casa comum. É uma alegria poder comentar, a fazer alguns breves comentários sobre esse tema da campanha, que eu acho que tem uma dimensão muito profética da Conferência dos Bispos do Brasil, sobretudo nesse momento em que nós vivemos. Como o senhor sabe, a campanha da fraternidade, o tema é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, e Deus viu que tudo era bom. É muito interessante ver isso, porque o lema é inspirador para o tema, né? Por quê? Porque se nós queremos ter uma visão mais sistêmica, mais integral de toda a realidade social, ambiental, né? Ou seja, entre o teológico, o antropológico e o cosmológico, é preciso realmente de ter um olhar, ou adquirir esse olhar do Criador, né? Sem realmente ter esse olhar do Criador, ou seja, de ver a bondade ou a presença de Deus nas relações humanas, a presença de Deus na criação, dificilmente nós vamos construir uma ecologia integral. Então, o lema é muito inspirador por isso, porque exatamente se Deus viu que tudo era bom, esse olhar de bondade é algo que nos estimula, é algo realmente que nos convida a ver, a mudar um pouco a nossa perspectiva. E nada melhor do que tratar isso no período quaresmal, porque o quaresma é um tempo realmente de conversão, de mudanças, não só de metanoia, de mudança de mentalidade, mas também de mudança de hábitos e costumes, para que a nossa casa comum possa continuar a sua história, essa história tão, eu diria, tão milenar, essa história tão bonita. E então é preciso adquirir esse olhar do Criador. Deus viu que tudo era bom. Então, somente nessa perspectiva, ou convertendo o nosso olhar, é que nós vamos certamente pensar numa ecologia mais integradora. A campanha da fraternidade, ela tem uma dimensão, eu diria, celebrativa e tem uma dimensão profética também, né? A dimensão celebrativa são os 800 anos do Cântico da Criatura de São Francisco de Assis, né?
os 10 anos da encíclica Laudato Si, o ano jubilar da esperança e, sobretudo, no nosso caso brasileiro, a COP30, que vai ser realizada na região amazônica. Então, nesse sentido, eu acho que a campanha da fraternidade é algo assim muito importante neste momento. É importante lembrar a todos que é o tema que mais aparece ao longo das 61 anos da história da campanha da fraternidade, né? É a oitava vez que a temática socioambiental ela vem à tona. Basta lembrar realmente a primeira vez que ela apareceu, em 1979, Preserve o que é de todos, a igreja estava sendo muito profética naquele momento, porque a sociedade ainda não tinha assimilado toda essa dimensão das preocupações ambientais ou socioambientais. Eu me lembro, era estudante de filosofia, fui convidado para dar uma palestra aqui na Zona Sul, a dificuldade do pessoal de entender essa temática. Por quê? Porque ela ainda não estava assimilada na sociedade. Hoje é completamente diferente, porque o contexto social hoje é muito sensível a toda essa questão ambiental. Então, é evidente que ao longo desses 61 anos da história da campanha, essa é a oitava vez que o tema, eu diria, socioambiental, porque aqui se trata de uma integração. Acho que a Conferência Episcopal nunca tratou dessas duas temáticas separadamente, né? O social está profundamente ligado ao ambiental e o ambiental com o social. É isso que possibilita a gente ter uma visão mais sistêmica e integradora, ou seja, de uma ecologia integral. Certamente o contexto hoje no cenário internacional é mais preocupante, né? Mais preocupante porque os modelos de desenvolvimento que são implementados, eles muitas vezes não colaboram muito para o equilíbrio entre o social e o ambiental. E com isso nós temos, né, todas essas questões das mudanças do nosso clima, tudo isso, e as consequências que nós temos, não só com as gerações nossas, mas as gerações também futuras, né? Por outro lado, a campanha também ela tem uma dimensão profética, e aí eu gostaria de enfatizar isso, porque eu acho uma coisa muito importante, a sensibilidade, a visão, o horizonte largo, da Conferência Episcopal, de perceber que essa é uma questão extremamente candente, extremamente importante, né? E por isso é importante voltar a essa temática mesmo dentro de contextos sociais distintos, né? É uma coisa, eu diria, fundamental dentro da campanha. Por quê? Porque eu acho que se a gente for recorrer realmente à riqueza dos últimos anos, do magistério dos papas, através das locuções, exortações apostólicas, encíclicas, né? Ou seja, nós vamos encontrar realmente prenúncios e muitas vezes eu diria grandes exortações que nos convidam a dizer, olha, é preciso de pensar um pouco a criação. E nesse sentido, eu creio que uma boa base da teologia da criação, ela é fundamental para a gente compreender um pouco a complexidade eclesial, a complexidade social e a complexidade ambiental em que nós vivemos, né? A campanha, ela tem eu diria, um diferencial, né? Um diferencial. E quais são as novidades? A gente poderia perguntar, né? Quais são as novidades hoje do texto da campanha em relação a outros? Em primeiro lugar, eu creio que, do ponto de vista mais da Sagrada Escritura, é a ênfase que a campanha procura dar naquela visão mais manifestativa da Sagrada Escritura. Como nós sabemos, os teólogos, né, sobretudo os professores de antropologia teológica, têm trabalhado muito sobre essas questões, onde mostra que nós temos duas eu diria, visões na Sagrada Escritura. Uma é que é a visão mais proclamativa, né? Onde a relação homem-Deus ela é mais enfatizada, e depois a outra é a chamada tradição hermenêutica manifestativa. Essa tradição hermenêutica manifestativa está muito presente no livro dos Salmos sapienciais, nas parábolas de Jesus. Eu diria, essa tradição ela é muito enfatizada no tema da campanha. Então, se a gente for ver bem todo o texto da campanha, nós vamos ver que essa tradição manifestativa ela é muito importante. Por quê? Porque ela nos dá uma dimensão mais integradora entre os seres humanos, entre toda a questão da casa comum, né, a questão ambiental e toda a questão mais teológica. Ou seja,
dentro dessa tradição manifestativa, as três coisas estão profundamente imbricadas. Isso que constitui uma ecologia integral, ou seja, o teológico, o antropológico e o cosmológico. Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma grande novidade. Existem também outras novidades no texto da campanha, né? Como os senhores tiveram oportunidade de ver, né, de conhecer o texto da campanha, né? É, Há, por exemplo, o enfoque na questão do olhar um pouco toda a casa comum na perspectiva dos santos padres. Eu acho que é muito importante trazer essa riqueza da patrística dos nossos santos padres no início do cristianismo, porque realmente elas são muito inspiradoras e são muito, essas visões são muito inspiradoras e pedagogas, né? Então, nesse sentido, é bonito a gente ver, por exemplo, trazer, por exemplo, a toda a natureza como inspiração, né? Que foi tratada, por exemplo, Clemente Romano no século I depois de Cristo, né? Onde o cosmos, os animais, as leis ecológicas, elas estavam profundamente integrados, né? Outra visão também importante e que nós aprendemos também é do Clemente de Alexandria, no século II, né, depois de Cristo, né, onde aparece toda essa dimensão da contemplação do cosmos, né, do cosmos, né, e essa tensão permanente entre o macrocosmo e o microcosmo, né, olhando para a grandeza do Criador, né, no macrocosmo, nós vamos compreender a grandeza também do Criador na pequenez também do microcosmo que está no ser humano e está também presente em todos os demais seres que faz parte da grande aliança que Deus fez, conforme o relato no livro do Gênesis 9. Então, nessa dimensão, eu acho que é uma riqueza a gente ver isso, né? Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, Santo Ambrósio também é citado, né? No século II, né? Também depois de Cristo, né? Onde a natureza é como uma espécie de pedagoga, ela é pedagoga, para nos humanizar, para nos abrirmos à dimensão da transcendência, né? E aqui é muito bonito, que o texto faz referência, por exemplo, toda esta eu diria, essa tensão entre a grandeza e a fragilidade. É muito bonito, ele cita até exemplo muito concreto, muito visível para as pessoas da sua época, que vale também para nós hoje, né? Da grandeza, por exemplo, de um elefante, um animal enorme, né? Tem uma vida mais longeva, é muito, eu diria, é muito respeitado entre os demais animais, e, no entanto, a sua fragilidade se dá quando um pequeno ratozinho começa a roer as suas patas, né? Ou seja, comprometendo a toda aquela fortaleza toda. Então, essa relação entre fortaleza e fragilidade é muito bonito a gente ver isso em Santo Ambrósio, né? E, e também ele cita outros exemplos, por exemplo, o leão, né? O rei leão da floresta, né? Animal poderoso para mostrar a dimensão da força, da potência, né? E, no entanto, tudo isso se torna bastante vulnerável quando um pequeno escorpião, né, é, consegue ferroá-lo, né? Ou seja, ele se desmorona. Para exatamente nos colocar nessa perspectiva, né? Quer dizer, o que aparentemente às vezes é grandeza é carregado também de muitas fragilidades. Então, a natureza é colocada aí por Santo Ambrósio como uma dimensão pedagoga, ela nos ensina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para os nossos dias. Nós temos muito que aprender de todas essas pequenas relações que ocorrem aqui do mundo que está ao nosso redor, né? E também São Basílio Magno também vai nos mostrar realmente que a natureza nos ensina no processo de discernimento, né? De valores, né? Que valores nós devemos correr atrás ou não, né? Então, ele cita exemplo, por exemplo, que as abelhas não frequentam qualquer flores, né? Ela frequenta aquelas flores que já sabe que aqui tem conteúdo, que aqui tem uma, algo que possa ser útil para ela e para os demais, né? E outras flores ela não frequenta. Então, isso são pequenos exemplos para nos mostrar exatamente essas escalas de valores, né? Ou seja, nós também, como humanos, como cristãos, né, não podemos também realmente temos uma escala de valores, né? Não é possível, a gente tem que conviver com as diferenças, mas ao mesmo tempo tem que manter a nossa identidade. Tem que saber aquilo que é bom, aquilo que é útil e aquilo que realmente nos convém. Lembrando São Paulo quando diz: tudo pode, mas nem tudo convém, né? E tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, essa é uma dimensão muito bonita dos Santos Padres.
E, é evidente, o texto também nos fala da beleza que tem, né, da gente olhar um pouco o mundo da ciência, né, a ciência como uma mediação extremamente importante porque a ciência busca a verdade. Então, nesse sentido, a busca da verdade, ela nos abre uma dimensão mais transcendente e, ao mesmo tempo, nos faz manter-nos numa relação mais proximal com o mundo ao nosso redor. E termina uma parte do texto mostrando também que a sabedoria, talvez, dos nossos povos tradicionais, elas podem também ser, pode ser para nós pedagogas, porque tem muitas práticas, muitas ações, muito cosmovisões nos povos tradicionais que vão na linha mais da sustentabilidade, vão na linha mais, eu diria, da uma relação mais proximal, mais afetiva e, eu diria, mais amorosa com toda a criação. Aqui é evidente, além dessa temática dos Santos Padres, uma coisa bonita também no texto da campanha, se vocês perceberem, é a dimensão da conversão ecológica à luz do magistério da Igreja. Isso é muito importante, porque eu sempre costumo dizer, realmente, que muitas formas de negacionismo que nós temos hoje vêm de um pouco conhecimento da doutrina social da Igreja. Se a gente conhecesse mais a doutrina social da Igreja, a gente teria mais facilidade de aceitar muitas coisas que a igreja nos apresenta neste momento. Mas há muitos cristãos desconhecem a doutrina social da igreja. E desconhece também muita coisa de ciência, porque se lesse mais artigos científicos, aprofundasse mais, onde a ciência está nos mostrando dado muito concreto, né, dessas mudanças que estão ocorrendo realmente no nível da criação, no nível da natureza, a gente não precisaria de estar negando tudo isso. Então, uma boa forma de combater o negacionismo é estudando um pouco mais a doutrina social da igreja ou tendo um conhecimento científico mais aprofundado, né? Então, nesse sentido, eu diria que a conversão ecológica à luz do magistério da igreja ela é muito importante, né? E aqui o texto faz um relato realmente histórico muito bonito, né? Mostrando desde a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, né? Onde fala da destinação universal dos bens, depois vai também a São João 23, né? Onde a criação é um bem de Deus destinado para o bem de todos, é a questão da universalidade, o destino dos bens de toda a criação, né? E certamente em João Paulo II nós temos também muitas alocuções e encíclicas onde aparece forte esse apelo, né? Seja ele para criticar a nossa relação com a natureza, seja para nos chamar a atenção sobre aspectos éticos da nossa relação com a criação, né? Por exemplo, na Solicitude de Redes Sociais, em 1987, né? São João Paulo II fala isso. A natureza de cada ser da criação e sua mútua conexão ecossistêmica. Olha aí, usou até uma palavra científica, mútua conexão ecossistêmica, né? De recursos, e a exploração irracional dos recursos compromete as gerações atuais e as gerações futuras, que é um tema muito forte na ética ambiental. Então, São João Paulo II já chamava atenção sobre isso, né? E depois Centésimo usando também, ele fala isso em 91, o princípio da anterioridade da criação, para nos colocar numa postura mais de humildade, de olhar a casa comum, né, como que tem uma história muito longeva, anterior à nossa, e, no entanto, né, nessa história longeva, Deus está revelando, né, através de todas as criaturas, antes mesmo da chegada da nossa presença como seres humanos no planeta, na nossa casa comum. Então, eu diria, são um aspecto muito importante. E é evidente, né? O próprio Papa Bento XVI também nos chama atenção sobre essa visão sistêmica, muito importante, ou seja, a relação homem-Deus-natureza, fundamental, onde ele diz que vida humana, meio ambiente, família, sexualidade, cultura, elas estão profundamente imbricadas, né? A natureza vista como um dom do Criador. E compete a nós, humanos, simplesmente guardá-las e cultivá-las, né? E é evidente, tudo isso culmina de maneira, eu diria, mais ampla na encíclica Laudato Si, que é o documento de referência que nós temos do Papa Francisco, né? Que certamente é um documento que vai ficar na história do seu pontificado, porque é a primeira vez que nós temos um documento eu diria, com uma dimensão socioambiental extremamente integradora, numa linguagem extremamente acessível, que qualquer pessoa pode ter acesso, aberta realmente, como ele diz no início da encíclica, ao crentes e não crentes, né?
E, por outro lado, o Encíclica também, que ao mesmo tempo que aborda as questões, eu diria, mais de uma análise, mais do que está passando na Casa Comum, tudo isso, ela termina a partir, né, de nos convidando a partir de gesto concreto. Então, é uma encíclica bonita porque ela vai desde o alto até descer realmente lá embaixo, né? Ou seja, nos hábitos, no costume, o que que nós podemos fazer para melhorar realmente a nossa casa comum, que é a responsabilidade de todos nós. Então, nesse sentido, eu diria que é um documento singular, a Laudato Si. É um documento singular porque essas facilidades que o documento apresenta, elas são extremamente importantes. Certamente, meus amigos e amigas, eu acho que nós vamos encontrar no texto da campanha duas vertentes de espiritualidade, né? Das múltiplas espiritualidades que nós temos na igreja, o texto fala de duas. Primeiro, a espiritualidade franciscana, evidente, né? Que é mais inspiradora e que é mais inspiradora nesse sentido da abordagem do tema, né? E essa espiritualidade nos dá uma dimensão de proximidade, porque quando Francisco diz que a planta é minha irmã, o sol é minha irmã, né? Os animais são meus irmãos, né? Ou seja, ele está mostrando exatamente porque os seres humanos devemos amar como irmãos, né? Tudo isso tem uma paternidade comum, ou seja, somos filhos do mesmo Pai Criador. Então, é uma dimensão, eu diria, mais integradora e paterna, né? E, por outro lado, tem no texto também a dimensão do discernimento, que é uma coisa que aparece muito, e aí, certamente, a espiritualidade inaciana, de Santo Inácio de Loyola, também ela entra no texto focando essa dimensão do discernimento, né? Ou seja, para manter esse equilíbrio entre o patos e o logos, ou seja, entre o coração e a razão. Então, é uma coisa importante. Para a gente poder acertar. Como é que nós podemos acertar nos pequenos gestos que nós podemos fazer em função da casa comum? É preciso que haja realmente um acordo entre aquilo que nós queremos, né? E racionalmente é possível, mas preciso também do coração estar convencido com isso. Então, essa união entre razão e coração é algo assim extremamente importante, né? E outra temática é algo que nós já conhecemos, mas é muito importante lembrar, né? A aliança, seja ela a grande aliança, né? Que o Criador fez com os seres humanos e todos os seres viventes, né? Como está no Gênesis 9, né? Mas também a aliança que Jesus fez na cruz com todos nós, né? Que Paulo apresenta muito bem aos Colossenses, aos Filipenses, né? Nos hinos cristológicos. Certamente, uma coisa bonita também que está no texto é a dimensão pneumatológica, ou seja, do Espírito Santo, para mostrar realmente que o Espírito de Deus está muito presente em toda a obra criacional, desde o início, quando pairava sobre as águas, até mesmo no Pentecostes, quando desceu sobre os apóstolos, e também está presente na igreja hoje, está presente no diálogo interreligioso, está presente nas pessoas que estão aí dedicando as suas vidas para fazer gesto simbólico, né? Em função da criação, né? Ou seja, é uma coisa muito importante que o tema fala. E a conversão, no livro da campanha, ela aparece em três níveis, né? O nível chamado conversão integral. O nível, eu diria, pessoal, o nível eclesial e o nível ambiental. Para isso, é evidente, tem coisas, né, que são fundamentais. Primeiro, o nível pessoal, a gente tomar a consciência da nossa vocação de guardião, né? Ou seja, nós não somos donos e proprietários das coisas, né, da criação. Nós somos meros administradores da obra de Deus, do qual Ele colocou nas nossas mãos para que responsavelmente nós pudéssemos cuidar, zelar e administrar, né? Se nós não estamos fazendo isso, tem algo errado então. Não estamos sendo bons gestores dessa missão que o Criador colocou em nossas mãos, né? A dimensão eclesial, porque essa visão sistêmica ela se faz na igreja, nas comunidades, da importância das comunidades, né? Trabalhar esse tema, de poder fazer gestos simbólicos. Dorani tem insistido muito a importância, né, de que a gente faça gestos simbólicos, né? Porque os gestos simbólicos, eles convencem, né? Mais do que simplesmente as palestras, né? As conferências, mas o gesto simbólico, embora gestos pequenos, eles são Deu uma aquilo que travada. o Papa Francisco,
Alô? Sim. Voltou, Padre Josafat. Voltou? Voltou. É, aqui em Botafogo, às vezes, tem em determinados horários umas oscilações, né? É. Eu estou falando aqui de Botafogo, embora a paisagem do fundo é da PUC, mas como eu já fui da PUC, né? Não sou mais, então fica atrás a paisagem, como lembrança, né? Passado, né? Do passado, né? Então, é ao mesmo Boa tempo um lembrança, boa passado bonito, lembrança. né? Bem, então, nesse sentido, eu diria que esse gesto simbólico é importante. Por exemplo, na diocese, né, nós estamos procurando apoiar, né, com o apoio do senhor cardeal, evidente, né, todas as ações que nós podemos deixar, né, nas paróquias, nas comunidades, né, de que maneira podemos, por exemplo, deixar um legado para as comunidades, no nível da reciclagem, no nível realmente de ampliação das áreas verdes da nossa cidade, onde algumas áreas, tipo a região oeste da cidade é muito carente, o déficit de habitante por área verde é muito pequeno, precisaria de ampliar mais, né? Então, são gestos simbólicos que nós podemos fazer e as pessoas podem fazer isso, porque, como diz o Papa Francisco na Laudato Si 211, perdão, são coisas simples que estão ao alcance das nossas mãos. Isso nós podemos fazer. E essas coisas pequenas, quando ela é feita com potencial, com amor, e de maneira integrada com a comunidade, elas têm um potencial transformador muito grande. Então, é preciso disso. Eu sempre insisto de que é preciso apostar na lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho não é do grande para o pequeno, é do pequeno para o grande, né? É do Deus que se encarnou, assumiu a nossa pequenez, depois tornou-se grande e nos convida também a sermos grandes a partir de coisas pequenas. Então, tem que apostar de que, às vezes, uma pequena ação dessa, mas quando ela é feita de maneira integradora, participativa com a comunidade, é feito com reta intenção, sem nenhuma ideologia, sem nenhum, eu diria, interesses econômicos, isso aí tem um significado muito grande, é transformador. Então, apostar nas coisas pequenas e potenciáveis é muito bom, porque as coisas pequenas e potenciáveis podem se tornar grandes. Então, só basta lembrar o que Jesus disse, né? Quem é fiel nas pequenas ações será certamente fiel em coisas maiores. Então, eu acho que essa é a lógica do Evangelho. Então, nesse nível do agir, para terminar, eu creio que é um nível muito importante, né? Porque é o nível que a gente pode fazer nas nossas comunidades, né? Pode fazer no nosso bairro, é, pode fazer realmente na nossa cidade, né? Isso é fundamental. Eu tenho procurado isso, né, de apoiar o vicariato do meio ambiente, procurado apoiar algumas paróquias, né, nesse sentido, né, das hortas comunitárias, que são uma coisa simples, que todo mundo faz, custa pouco, e, no entanto, tem um benefício social muito grande, porque são 50, 60 famílias que são beneficiadas com o produto dessas hortas comunitárias, né? A ampliação das áreas verdes também, em determinadas áreas da cidade, é, através de projetos de restauração ambiental, a reciclagem também do nosso lixo. Afinal, da nossa cidade, muitos bairros já têm a coleta seletiva e por que não ter isso, né? Então, acho que são aspectos, eu diria, muito importantes que a gente pode fazer. Temos também gesto simbólico, por exemplo, do Jardim das Plantas Bíblicas, que nós estamos fazendo vários aqui na Diocese, né? Para mostrar como é que as plantas que são citadas na Bíblia, elas estão muito próximas de nós no cotidiano, né? E muitas vezes nós não sabemos, né? Não sabemos que um louro é uma planta bíblica, não sabemos muitas vezes que um limão siciliano é uma planta citada na Bíblia, o etrog dos judeus, né? Não sabemos muitas vezes que uma moreira, né? Uma caneleira e assim por diante. Então, eu acho que a motivação disso é muito importante porque motiva as crianças, os jovens e a comunidade, né, a aproximar um pouco mais, né, a criação, né, com a palavra de Deus. Para terminar, só dizer que o vicariato é um vicariato muito original, foi inspiração de Dorani, né? É o primeiro e é o único no Brasil que nós temos, é um vicariato próprio. Tem as pastorais meio ambiente, mas vicariato é uma estrutura mais maior que agrega essas pastorais. Eu acho que é muito da nossa arquidiocese do Rio de Janeiro, né? E com isso eu acho que nós vamos fazendo o que é possível fazer. É evidente que os desafios são muito grandes, né? Em cada região da cidade é muito complexo, né? A Zona Sul, da Zona Oeste, Leopoldina, Campo Grande, Santa Cruz, Ilha, ou seja, existem realidades locais extremamente complexas, mas
é evidente, a igreja tem uma capilaridade muito grande no meio dessas diferentes realidades. Isso é importante, né? Por isso, essas pequenas ações, elas têm que ser feitas, né? Tem que ser feita independente de pessoas que não estão compreendendo o espírito da campanha ou têm dificuldade de saber que essa questão ambiental não é uma questão de direita, de esquerda, nada disso. É uma questão maior, é uma questão da criação, uma questão teológica, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é o que é o trabalho que nós procuramos fazer, né? Então, eu acho que tem texto inspirador, esse da campanha, que eu acho que é extremamente importante conhecer, né? Que é o texto básico. Depois também nós publicamos uma revista no Vicariato, uma publicação do Vicariato, né? É chamado Coletânea do VEMAS. VEMAS é o Vicariato Episcopal do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aí tem 2 artigos, né? Sobretudo os 3 primeiros, sobre essa questão do tema da campanha. Um da Casa Comum e outro sobre a questão dos salmos, né? A leitura do salmo à luz da Casa Comum, e depois o outro sobre uma preocupação também da Regional Leste 1 da CNBB, aqui, que é o nosso estado do Rio de Janeiro, né? Que é sobre a questão da prevenção contra os acidentes climáticos, né? Quer dizer, nós temos que preparar um pouquinho sobre isso. Então, tem 3 artigos nessa linha. E ontem mesmo recebi a última, uma revista também de Itaici, chamada a Revista de Espiritualidade, né? Onde tem um artigo que eu fiz também, foi publicado, sobre a questão da casa comum, né? Hoje, né? Como viver esse grande desafio hoje da casa comum planetária. O artigo é exatamente a importância de uma ecologia integral na casa comum planetária. Então, eu acho que tem muitos subsídios aí para leitura e aprofundamento. Eu tenho impressão, Cristiano, que é mais ou menos esses pontos, e deixo aberto agora, né, para que quem quiser fazer alguma pergunta, ou participar, ou alguma consideração, eu acho que fique aberto. Muito obrigado. Obrigado, professor Josafá, né? Queria aí realçar justamente alguns pontos que o senhor falou que para mim foram muito importantes. Primeiro, mostrar que a questão do bem comum, esse tema todo, ele está linkado no contexto histórico da nossa igreja, né? Não é uma coisa que surgiu agora, não é um tema de momento, não é algo assim que está surgindo agora, né? Como o senhor mesmo citou o Papa João Paulo II, né? Eu tenho aqui nesse livro que acho que a gente escreveu na época da visita dele, o Papa João Paulo II fala sobre o Rio de Janeiro a seguinte frase: o lugar, a cidade do Rio de Janeiro, cria uma inspiração, porque se vê continuamente esta arquitetura divina e também se vê arquitetura humana. Esta inspiração de arquitetura é importante para as famílias, porque também a família em si é uma arquitetura divina e humana. Então, ele já tratava desses temas, da valorização justamente disso. Quando ele esteve aqui, ele linkou, né, o tema da cidade do Rio, essa arquitetura divina e humana, para justamente com o valor que a família deve ter. Outro ponto importante que eu achei que o senhor ressaltou muito bem foi esses gestos concretos, né? Essas pequenas coisas e potenciáveis que podem estar ajudando justamente a gente. Hortas comunitárias, reciclagem, replantio, tantas coisas, iniciativas que são simples e que podem dar resultados assim enormes. E, sem dúvida nenhuma, uma inspiração para nós os jardins bíblicos, né? Que agora, no dia 19, foi inaugurado no próprio Seminário São José mais um jardim bíblico aqui na nossa arquidiocese, que é extraordinário. Eu queria passar então a palavra, né, como o próprio Padre Josafá falou. Está conosco aqui o deputado Fred Pacheco, não sei se ele gostaria de fazer uma colocação. Também estava aqui também o deputado Márcio Galberto, não estou vendo, mas ele estava aqui conosco. Queria começar com eles, os parlamentares, depois também ver se o Emair ou outros gostariam de também ter uma participação, fazer alguma colocação. E já me retratando, viu, Eminência, com o senhor, porque a gente entrou com a fala de Dom Filipe, que tinha horário e tudo,
e nem passamos a palavra inicial para o senhor fazer uma abertura, como é de costume aqui nas nossas reuniões, tá? Não tem problema, Rogério. Eu que falei com você que o filho ia entrar, então, de uma certa forma, foi feita a fala, né? Foi mais informal do que formalmente, mas eu peço, me retrato aqui. Deputado Fred, o senhor quer Sim. falar? Bom dia a todos, bom dia para o Giali, bom dia Norani, bom dia Bom dia, Edefred. para Dom Catelan também, muito bom dia, doutor professor Geraldo e a todos, Bom dia, então, Fred. a todos que estão conosco, professor Josafá, dizer que estou feliz em poder participar, peço desculpas ao atraso, porque eu estava num compromisso e agora estou na estrada, mas consegui conectar. Agradeço muito ao que o professor Zafar levanta, e aqui eu faço uma pequena reflexão a encíclica do nosso Papa Francisco, né, quando escreve no Laudato Si, o nosso compromisso, né, a capacidade que nós temos que ter com essa universalidade. Assim, nós somos um ser único com esse nosso ambiente, quer dizer, e não é possível desconectar esse ser. Então, a importância da gente refletir a todo instante, principalmente no nosso Rio de Janeiro, os impactos que nós, seres humanos, estamos causando no nosso meio ambiente e a capacidade que nós temos que ter de transformar esse ambiente, né? E colocá-lo, de fato, de uma forma habitável, coerente e, sobretudo, cuidando dos mais necessitados, que hoje são aqueles que vivem muitas vezes à margem e não conseguem estabelecer uma relação absolutamente saudável dentro desse meio ambiente, né? Então, apenas uma pequena reflexão para dizer a importância de se discutir esse tema e colocar a nossa vida à disposição para fazer, de fato, desta terra a terra comum para todos nós. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Emair, Tadeu, Silvia, gostariam de fazer alguma colocação? Bom dia, Dona Anitta, Pilan, Luiz e a todos os demais. Parabéns aí ao Padre Josafá pela dedicação para esse tema tão importante. Nosso devoto tricolor, o Padre Josafá. E gostaria de colocar a Uniapac e a DCE Rio, Padre Josafá, à sua disposição para que a gente possa desenvolver qualquer projeto aí para impulsionar essa sua dedicação aí ao meio ambiente na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ótimo. Muito bom, obrigado. Silvia? Silvia hoje está toda, ela está mudo, Silvia, tem que abrir seu microfone. Quero agradecer, quero pedir desculpas, porque eu estava no Remo, vim correndo quando eu soube que estava acontecendo essa palestra, né, do Dom Orani com o Josafá e o Dom Filipe, e dizer que foi muito feliz, não sei a iniciativa se foi sua, Rugiali, de trazer o padre Josafá para falar nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico com relação à questão do meio ambiente. E eu queria aproveitar e convidar o padre Josafá para um dia ir lá no Rotary Rio de Janeiro e fazer uma palestra com esse potencial que ele tem, né, para poder passar isso para os nossos colegas lá, os nossos companheiros do Rotary. Eu vou tratar isso depois, padre Josafá, lá na Igreja de São José com o senhor, mas seria um prazer muito grande. Parabenizar para o Giali ter tido essa ideia de estar trazendo o padre Josafá, né, nesse momento que nós estamos tão críticos com o meio ambiente tão devastado. Obrigado. E agradecer, né, de estar... Eu também queria lembrar também, Silvio, que você pediu também o contato do Dom Filipe, mas quando você pediu, ele já tinha saído já tinha saído, né? Depois o Pujari pode passar para você. Eu vi que você colocou no chat. Porque eu sou... O Dom Filipe foi nosso coordenador político e eu tenho assim, um carinho enorme por ele. Ele está lá em Roma, eu tenho uma irmã que é freira, que mora em Roma, e aí eu queria estar fazendo contato com ele, eu adoro ele. Ele mora em Bari, né, no sul da Itália. Eu conheço. Mas é isso, então. Muito obrigado por estar participando, né? Tendo a oportunidade de estar aqui com vocês.
Obrigado, Silvia. Divino, do deputado Raymond, você está conosco? Gostaria de dar uma palavra? Rapidamente, obrigado a todos, Salvador Ani, Tom Castelão, e parabenizar também pela palestra do Padre Josafá. O Padre Josafá, no domingo, estava na missa, lá no Rio Comprido, que eu moro, é a paróquia São Francisco de Assis, e o Frei Carlos estava celebrando, ele disse que realmente a questão do meio ambiente não tem ideologia de esquerda, direita, não é questão só de governo estadual, municipal, federal, é de todos nós, né? Todos os cristãos, todo o povo de Deus, cuidar da casa comum. Então, foi muito importante a sua colocação. Estou aqui no escritório do deputado Raymond e informar também que ele ontem, quer dizer, essa semana, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos, então aumentou um pouco o trabalho. Ele está até aqui no escritório, mas não vai poder dar uma saudação, porque está dando uma entrevista, mas manda um abraço a todos vocês e parabenizar pela palestra de hoje. Obrigado. Obrigado, Divino. Um abraço ao deputado Raymond. Nós vamos ouvir também o nosso bispo referencial, que a participação dele é sempre muito importante para nós e nas nossas reuniões, importantíssima. E ele foi citado indiretamente pelo padre Josafá, quando ele falou sobre o Seminário de Prevenção de Problemas Climáticos, que foi uma iniciativa que já aconteceu pelo Regional Leste 1, que foi realizado no ano passado, e a gente se coloca, a nível de pastoral, à disposição para contribuir justamente com essa questão da prevenção dos problemas climáticos, que ajuda muito, principalmente aquelas pessoas que vivem em situações mais difíceis, né, e de risco, né, que é necessário justamente uma atenção e uma prevenção maior. Dom Catelano. Muito obrigado, Pugliali. Bom dia a todos que aqui estão presentes, para todas. É uma alegria me encontrar novamente com vocês. Padre Josafá, muito obrigado. Um prazer novamente lhe ouvir. Já tive a oportunidade recentemente, inclusive aqui no nosso Conselho Arquiepiscopal. Isso mesmo, Carlos Pugliali. Ano passado foi realizado aquele fórum que precisa ter desdobramentos. Nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade na realização dos desdobramentos, mas o padre Josafá se disponibilizou a convite de ajudar a organizar o próximo, que será em junho. A data prevista é 14, mas o padre Josafá tem uma dificuldade de agenda no dia 14, nós vamos estudar com os bispos do regional a possibilidade para mudar para o dia 21 de junho, que foi uma data sugerida para o padre Josafá. Embora eu nesse dia não estarei acompanhando os padres da diocese que vão fazer o retiro durante o jubileu em Roma, mas é muito mais importante a presença do padre Josafá e da equipe que ele pode montar de assessoria do que propriamente a minha, e eu ajudo na preparação. A finalidade desse desdobramento é tratar tanto de elementos educativos que ajudam a prevenir impactos mais drásticos desses eventos climáticos, como também educação para atuação nos momentos em que eles acontecem. O que fazer de modo imediato, como é que os vários aspectos do atendimento às pessoas e tudo mais. Então, possivelmente, ou 14 de junho, a data que está no calendário do regional, ou, se for possível, mudar para o dia 21, a pedido do padre Josafá, nós vamos realizar esse evento aqui no edifício São João Paulo II, e seria assim, serão convidadas algumas pessoas que estão mais diretamente relacionadas por causa das responsabilidades públicas com essa temática, mas também, evidentemente, que é aberto para o grupo dos nossos católicos na política que desejarem tomar parte no evento e participar das atividades que serão realizadas, tanto de palestras como grupos e debates em torno do tema. Nós divulgaremos mais oportunamente, então, mas se puderem já pôr uma reservinha na agenda 14 e 21 a confirmar, nós agradecemos. Obrigado, Pugliali, obrigado, padre Josafá, pela apresentação tão esclarecedora. E lembra também que dia 14 tem também a Niceia, né, dos ortodoxos, né? Exato, na parte da tarde, que vamos organizar com o grupo dos católicos e ortodoxos, mas vamos convidar também outros cristãos que
que são, de alguma maneira, relacionados com esse tema de Nicéia, e da nossa parte, da Arquidiocese, Padre André, né, Dom Orani, que nós indicamos para fazer a conferência principal, que é o especialista na área. É, Enfim, Ô, Dom Catelã, eu só quero lembrar o seguinte, eu fui olhar um pouco na agenda, para mim, sendo dia 14, vai ser possível, viu? Só para... perfeito. Eu estava conferindo as Porque, datas que o senhor tinha me oferecido, mas se o senhor pois é, pode eu dia fui olhar e 14, é eu tinha melhor um manter. retiro, mas eu posso, sendo o período da manhã, eu posso participar, né? Então, de Perfeito. maneira Então, que aí, fica aberto essa possibilidade do dia 14, sábado, né? não, De fica junho. já fica confirmado o dia 14, porque ele já está na agenda do Ah, então regional tá lá. e aqui já está reservado o edifício João Paulo II. Nós Ótimo, temos então, apenas que montar mesmo o programa do dia e começar a divulgação, Padre Josafá. pois não, pois não. Então, 14 Melhor fica... ainda o 14. Tá bom, obrigado. Bom, porque do dia 21 é meio de um feriadão, né? Também, de repente, podia... é feriado de Corpus Christi, né, que tem focado ali, muita gente também se ausenta do Rio. Foi bom manter dia 14, muito bom. Mais alguém? Acho que agora passamos a palavra. Só para ressaltar, eu acho que vale a pena a gente pensar a nível com os nossos políticos, né? A questão desses jardins bíblicos, também a gente ter um em algum lugar público, assim, de bastante visibilidade, tipo Aterro do Flamengo, algum no próprio Jardim Botânico, tem na catedral. hein? Catedral, Já tem ou vai ter? o Josafá. Já tem. Nós vamos inaugurar. O jardim está sendo montado, né? Na A ideia catedral. na catedral. A ideia é que naquela semana do meio ambiente, né, que é em junho, começo de junho, a gente possa inaugurar ali junto ao monumento de Madre Teresa de Calcutá, o jardim de plantas bíblicas, porque é muito simbólico, porque fica ao lado daquela que cuidou dos pobres e ao mesmo tempo está cuidando também da criação. Então, ali nós vamos fazer isso, né? Ter realmente um jardim de plantas bíblicas. E os jardins abaixo da catedral também nós vamos ter realmente um plantio de espécie ameaçada de extinção, de maneira que fica como elemento simbólico, né, do compromisso da igreja em relação da preservação dessas espécies ameaçadas, né? Então, já está mais ou menos planejado para o começo de junho. E incentivar os deputados e vereadores a questão das hortas comunitárias, que isso aí é uma grande ação que pode ser feita nas escolas públicas e estaduais, até para dar essa sensibilidade, essa demonstração do cuidado, né, com a terra, com cuidado com a ecologia, fazer essas hortas comunitárias. Eu acho isso muito importante. Fica a dica, né, deputado? Fred. Certeza. Quero passar então a palavra à Dona Arani e já aproveito a agradecer a presença de todos, de modo especial ao Padre Josafá, que hoje nos brilhantou com uma belíssima colocação, né? O senhor citou uma coisa que a gente tem defendido muito nas nossas reuniões, que é o estudo da doutrina social da Igreja. Então, a DSI, para a gente, tem sido um marco. O professor Geraldo é o nosso decano nesse tema. Sempre que ele pode contribuir conosco, ele tem contribuído e tem sido muito oportuno esse estudo que a gente vem fazendo da doutrina social da nossa igreja. E parabenizar o senhor, Padre Josafá, que a gente já conhece o senhor pelo trabalho e sabemos, mas a cada vez que o senhor abre a boca, mais aumenta a nossa admiração e o nosso carinho pelo senhor. Muito obrigado. Dorani, é Muito com... bem, agradeço a oportunidade, então, Padre Josafá, de ouvi-lo novamente, sempre entusiasmado e divulgando bastante a questão, né, do meio ambiente e da sustentabilidade. Nosso abraço ao Dom Catelã, o bispo referencial, a Luiz e toda a sua equipe, a todos os senhores também e senhoras que participam desse encontro. E eu só queria, com relação à conclusão, além das plantas bíblicas, de plantio de árvores e também de horta comunitária, salientar a questão do lixo, do lixo. Eu creio que são dois aspectos. De um lado, né, essa questão de incrementar ainda muito mais a coleta de lixo do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem
umas partes da cidade bem sujas em relação a lixo, né? Não digo que na Zona Sul, mas é outra região que a gente passa por aí, muito lixo acumulado nas ruas, em tudo quanto é lado, né? De poder ver um pouco esse aspecto. E dando um passo a mais, incrementa ainda muito mais a coleta seletiva de lixo, né? Que existe no Rio, mas muito pequena ainda, né? Poder divulgar mais ainda a coleta seletiva e talvez algum grupo, talvez algum um tipo de entidade de poder fornecer também recipientes, né, para as paróquias, para os locais públicos, etc., né, locais para jogar o lixo seletivamente. Onde joga o vidro, onde joga a latinha, onde joga o plástico, onde joga o papel, onde joga aquilo que é para compostagem, enfim. Isso a gente não vê muito no Rio de Janeiro, né? De um lado, a questão da coleta de lixo um pouco melhor em algumas regiões da cidade, e do outro lado, em toda a cidade, melhorar a coleta seletiva e talvez, através, né, de vários tipos de patrocínios, temos recipientes para a coleta seletiva de lixo. Seria algo que marcaria bem também essa campanha da fraternidade, além dos outros aspectos que o Padre Josafá colocou também. É isso aí. Agradecemos a todos, né? Que Deus abençoe, conduza e ilumine a cada um na sua missão. Aqui, tanto os representantes, né, dos deputados, vereadores aqui presentes, como também aos próprios parlamentares, nos dão a honra de aqui da sua presença e que Deus abençoe, guarde e proteja. Estamos na quaresma, tempo de caminhada de conversão, estamos no tempo do jubileu. A Arquidiocese está no segundo sino da Arquidiocesana sobre a questão das missões, e aí todo esse entusiasmo dessa nossa caminhada. Rezamos na intenção da saúde do Sumo Pontífice, do Papa Francisco, que está melhorando, já está diminuindo toda a questão da dependência da oxigenação, do fluxo de oxigênio, já está ficando sem, melhorando já, com muita esperança dele poder retomar também a volta para a Casa Santa Marta, né, para os seus trabalhos, embora esteja despachando ali na Policlínica Gemelli também, aí tudo aquilo que é necessário, que não deixou de trabalhar ali mesmo, ali no seu apartamento da Policlínica, né? Então, a todos, muito obrigado, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos e uma boa semana. Prazer Amanhã reencontrá-los. teremos. Obrigado, Pudiali. Obrigado, Dom Orani. Obrigado a Obrigado. todos. Um Bom abraço. dia, bom dia. Parabéns, Padre Josafá. Obrigado, obrigado. Grande abraço para todos. Grande abraço. Ai, minha filha, eu tenho que me arrumar.